E é isso que a Bíblia ensina para a gente em Filipenses 4:7, onde a Bíblia nos ensina que a paz que Jesus nos dá excede todo o nosso entendimento. É algo que não dá para explicar. Alguns anos atrás, uma ovelha minha lá em São Paulo estava muito preocupada. Ela era solteira e vivia com a mamãe, e a mamãe estava doente, já velhinha, e elas duas muito ligadas, muito amadas uma pela outra, e ela estava vendo que ia chegar a morte da mamãe. E ela foi me procurar para conversar, e ela disse: pastor, eu não sei como vai ser quando mamãe vai falecer. Eu estou vendo, as coisas estão acontecendo, a gente está percebendo, a hora está chegando. Sabe quando você está vendo que a hora está chegando? E eu não sei como é que eu vou lidar com a ausência da mamãe. E aí então nós oramos juntos, mas lemos a Bíblia, e eu falei para ela: olha querida, vai acontecer algo estranho na tua vida. Não é que você não vai sentir saudades, nem dor, nem que esse momento da partida não seja difícil, mas há uma promessa de Jesus, que a paz dele guardaria a nossa mente e o nosso coração, e essa paz que guarda a mente e o coração excede a capacidade de entender. Ela falou: mas será que vai acontecer isso comigo, pastor? Olha, nós somos tão ligadas. Eu falei: essa é promessa do Senhor, Ele é o Rei da paz. E aí aconteceu que chegou o dia da partida da mamãe, e eu fui até a casa deles, não é? Antes mesmo de preparar o funeral, e lá estava aquela moça, cuidando das coisas, alguns parentes trabalhando para poder resolver as questões que têm que ser resolvidas. Eu chamei de lado e falei assim: como é que você está? Ela olhou para lá, olhou para cá e falou assim: eu estou sem jeito. Como assim você está sem jeito, menina? Eu estou com tanta paz que eu não sei explicar por que eu tenho tanta paz. E agora eu estou sem jeito. Eu falei: então fica alegre, porque o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida. Não significa que não vai ter sofrimento, luta, doença, problemas, dificuldades. Significa que a presença do Todo-Poderoso na nossa vida, em qualquer circunstância, vai fazer algo de dentro para fora, dentro de nós, que a gente não consegue explicar, que é a paz do Senhor Jesus que guarda o nosso coração. A justiça de Deus nos lava com o seu sangue precioso, e onde a justiça de Deus entra, aquele lugar é lugar da paz do Espírito Santo de Deus. E essa paz de Deus excede o entendimento, trabalha a nossa alma. Não quer dizer que a gente não tenha saudades, não quer dizer que a gente não tenha lutas, mas algo de Deus está guardando a minha mente, está guardando o meu coração, no meio das várias pressões que vêm sobre a nossa vida. E essa paz é fruto da comunhão que nós experimentamos com Ele, com Jesus, por causa do pacto e do compromisso com a sua santa e justa vontade. Olha que coisa tremenda. Lembra, Melquisedeque é um tipo de Jesus. Aquilo que está acontecendo lá é uma figura, é uma ilustração para a gente entender. E qual foi o presente que Melquisedeque trouxe para Abraão? Lembra? Pão e vinho. O que lembra pão e vinho para você? A ceia do Senhor. É incrível, a gente quando lê o Novo Testamento e depois lê o Velho, a gente começa a dizer: olha que coisa tremenda. Por exemplo, se você lê o Salmo 22, que fala da crucificação, uma profecia sobre a crucificação, você diz: aconteceu igualzinho, está aqui. Pão e vinho. Pão e vinho, para nós, é símbolo de uma cerimônia que representa o pacto de Deus com a nossa vida, a nova aliança, um novo testamento de Deus para nós. Mas significa também a suprema
comunhão. Alguns dizem que ele é um ato místico da suprema comunhão de Deus conosco, onde nós tomamos posse, materializamos aquilo que Jesus está fazendo conosco, e a gente vai comer o pão que simboliza, não é pão, é farinha, mas simboliza o quê? O corpo do Senhor Jesus. E a gente toma o vinho, não é o sangue, mas simboliza o sangue do Senhor Jesus. E quando a gente faz isso, a gente está celebrando pacto e comunhão. E o que a Bíblia está dizendo para a gente é que essa paz que excede todo o entendimento vem sobre a nossa vida quando eu tenho a coragem de celebrar com Jesus um pacto de comunhão por toda a minha vida. Para a gente ter a paz de Deus na nossa vida, na nossa alma, eu não preciso cumprir ritos religiosos. Os ritos religiosos não trazem a paz de Deus. Se você ler o Salmo 51, quando Davi cometeu um assassinato por causa de um adultério, ele ia no templo, oferecia os animaizinhos, ele fazia o rito, e o sacerdote molhava no sangue uma planta chamada esopo, não é? Que se encharcava daquele sangue, e ele então aspergia o sangue. E quando ele aspergia o sangue sobre a pessoa, aquelas gotinhas vinham, o sacerdote dizia: você está limpo. Mas ele saía da cerimônia. Se você ler o Salmo 51, ele diz assim: eu sei que eu estou sujo, eu não fui perdoado. Mas na hora que Natã, o profeta, chega para ele e diz: você, esse homem, ele se arrepende, confessa o seu pecado, e ele realmente deixa Deus tratar a sua vida. Ele vai escrever o Salmo 51, vai escrever o Salmo 32, porque alguma coisa diferente do que uma liturgia acontece dentro do coração dele. Ele sente o perdão de Deus e a paz de Deus invade o coração dele. Sabe como é que Romanos diz que isso acontece na nossa vida? A Bíblia diz que a paz de Deus vem porque o testemunho do Espírito Santo, falando ao espírito do homem Pascoal, do João, do Antônio, nessa experiência de pacto e comunhão, ele diz: você não é mais aquele filho que está debaixo da ira, mas você é o filho amado do Deus vivo. Isso é paz de Deus. Paz de Deus, que vai invadindo a nossa alma, que excede o entendimento, que é fruto dessa santa comunhão com Deus, simbolizados nesse pão e vinho, nessa mística do Senhor, nesse acolhimento e hospitalidade do Oriente. Alguns estudiosos dizem assim: olha, nós que estamos lendo o Novo Testamento podemos entender o que significa o pão e vinho, mas aqueles lá do Antigo Testamento não iam entender o significado do pão e vinho, porque estava lá para o futuro. Então o que eles entenderam? Eles entenderam um ato de hospitalidade e de acolhimento. Seja bem-vindo, eu estou aqui te abraçando. E a paz de Deus vem sobre a nossa vida, porque o acolhimento do Espírito vem sobre nós. É muito interessante isso. Algumas vezes a gente tem pessoas que pecam e se afastam do caminho do Senhor, se afastam da igreja. E chega o momento de Deus trabalhar a sua vida e elas se arrependem dos seus pecados. E normalmente o que acontece, quando isso de fato acontece no coração, é que a gente volta à nossa comunidade de fé e diz: olha, eu queria ser reintegrado, queria ser reconciliado. E uma das coisas que eu gosto de fazer quando alguém se aproxima de mim com essa palavra,
olha, eu errei, eu pequei, mas eu quero me acertar, eu quero me reconciliar. Eu digo assim, vem aqui, porque eu quero te dar um abraço. E eu dou um abraço mesmo, de verdade, dou um abraço. E digo assim, eu quero dizer que você é bem-vindo na casa do teu pai. E eu quero te acolher. Porque essa é a cena que a gente vai encontrar no Novo Testamento, na parábola do filho pródigo. E ele está lá dizendo dos seus pecados, das suas dificuldades, e está contando todo aquele discurso ensaiado, e o pai vai lá e dá um abraço, lhe dá um beijo, coloca a capa, coloca o anel, veste todo, e diz, você, meu filho, estava morto, mas reviveu. Sabe como é que a paz de Deus vem no nosso coração? É quando a gente sente o abraço de Jesus na nossa vida. Eu não sei o que está acontecendo na volta, parece que o mundo para, a gente está na presença do Espírito, e o Espírito de Deus nos acolhe, e isso vem de dentro da alma. Isso é paz de Deus. O Rei da Justiça é o Rei da paz, aquele que celebra pacto e comunhão comigo, aquele que me acolhe, aquele que me protege por causa da sua presença. Por isso, a paz que Deus quer que experimentemos é fruto desta união com Jesus, desse acolhimento, desta proteção. Isso foi algo tão tremendo na vida de Abraão, que não foi possível expressar em palavras. Ninguém consegue explicar o que está acontecendo no coração de Abraão. Ele pega, separa a 10ª de tudo que ele tem e consagra a Deus, como um gesto de louvor e de adoração. E sabe, é isso que acontece quando a paz de Deus entra na nossa vida. Ninguém consegue entender o que está acontecendo com a gente. Ninguém consegue entender o que está acontecendo com a gente. Durante a Convenção Batista Brasileira, houve 108 batismos. Esses 108 batismos eram de homens e mulheres que viviam nas ruas das Cracolândias de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. E eles foram levados até a cidade de Aracaju, e lá no estádio de futebol, onde teve uma grande celebração no domingo à noite, eles foram batizados. Eu tive o privilégio de entrar lá no campo de futebol e abraçar cada um dos 108. E você precisava ver a alegria deles. Cada um tentava contar um pouquinho da sua história, o que havia acontecido na vida deles, como eles viviam, de que jeito viviam. Algumas pessoas muito simples, outras pessoas tremendamente estudadas, profissionais, que perderam a família. Um deles estava lá, dizendo, olha, eu já vivi isso, já trabalhei com isso, com aquilo, etc. Perdi tudo. Jesus foi me buscar no meio da rua, me transformou, me lavou, e sabe o que Ele está fazendo? Ele está me dando a minha família de volta. Queridos, essa é a paz de Deus que invade o nosso coração. Tem muito caminho pela frente. Ele falou para mim, não está tudo bem ainda, pastor, mas a minha esposa está conversando comigo, está deixando que eu veja os meus filhos, a gente está podendo sair junto, a gente está podendo conversar. Deus é bom, a paz de Deus está no coração. Tem um monte de coisa que precisa ser consertada, porque a vida está quebrada, mas o Rei da Justiça vai lá e resolve o problema da injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas o Rei da Paz vai lá e coloca uma alegria, uma esperança, uma força, uma visão, que a gente não consegue explicar, que as pessoas não conseguem entender, vão achar que você é maluco, mas essa é a santa paz do Todo-Poderoso que está no teu coração. O Rei da Paz está entrando aí na tua vida, é isso que está sendo ensinado, e quando ele vem, alguma coisa tremenda acontece. Por isso, a paz e a entrega de si mesmo ao Senhor sempre vão andar juntos, porque só Jesus pode refrigerar a nossa alma,
quando nós voltamos dos confrontos da nossa vida. Mas é também paz como fruto dessa transformação em nós, mas essa transformação que geramos por não nos conformarmos com a injustiça. Eu acho que um pouquinho da alegria e da paz que estava no coração de Abraão acontecia, na hora que eu estava meditando, isso me veio à mente, isso é da minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Mas eu acho que é bem possível que tenha acontecido, que na hora que ele recebeu o pão e o vinho, que ele sentiu a presença do Senhor, que a profecia de bênção veio sobre ele outra vez, ele começou a olhar as criancinhas brincando na volta dele. Aquelas criancinhas que tinham sido levadas como escravas. Ele começou a ver as mães e os pais e as famílias sentando no chão e sorrindo e se alegrando. Porque, querido, a paz de Deus não é somente fruto de alguma coisa que acontece dentro da nossa alma, mas é fruto de alguma coisa que Deus está fazendo também através da nossa vida, no meio em que a gente está vivendo. E eu acho que naquela hora, Abraão ficou alegre de ver que, porque ele não se conformou com a injustiça, ele não somente estava vivendo a paz no coração dele, mas ele podia ver a paz do coração dele transbordar na vida das pessoas que estavam à sua volta. A lição que Melquisedeque me ensina é: Jesus é o Rei da paz. E se você precisa dessa paz, você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé.